Voltei. Eu voltei. Voltei para concluir o assunto. Ai, meu Deus, a hora passa. Falar de Páscoa é tão importante, é tanta coisa. Não sei o que eu faço com essa Páscoa que não acaba a aula. O que é que eu faço com essa Páscoa que eu não acabo a aula, hein? Oi, Olivia, voltou, Cláudia, voltou. Estão voltando rápido, hein? Vocês estão espertos. Olha só, vocês aguentam mais um pouquinho? Ou querem numa outra etapa? Fala aí. A Carol, fiquei desesperada. Ai, meu Deus. É isso aí, Vinícius, morte lenta. Eu parei aí, né? Oi, Olivia, voltou. Então, vai ter que ter outra, né? Vai ter que ter outra. Levanta a mão aí quem aguenta mais um pouquinho ou se eu marco outra. Taca pau, Vinícius. Ana, vamos ver. Prossegue ou marca outro dia? Quero ver vocês aqui me dizendo. Gente, eu tô perguntando se prossegue ou marca outro dia. Vamos lá, levanta a mão quem quer que prossiga. Ou marca outro dia. Bianca, outro dia ou hoje? Ai, que bom. Bora, Andressa. Então tá, então bora. Vamos que vamos, Vinícius. Tá bom, então vou continuar. Com alguns corajosos eu continuo. Tá bom, então vamos lá. Está no Salmo 22 ainda comigo? Então, eu não vou demorar no Salmo 22 para dar tempo. Então, eu estava falando aqui que a morte era lenta. E Jesus, então, a oração de Jesus foi ouvida. Deus remiu o tempo. Deus interrompeu o sofrimento de Jesus. Porque era para Jesus ter ficado, na lógica do mundo, 3 dias ali na cruz do Calvário. Por isso que a perna dos 2 outros que não morreram, você está vendo que os 2 outros, os 2 ladrões da cruz, eles não eram mais fortes do que Jesus. Simplesmente eles estavam no ritmo natural, normal da coisa. Eles não iam morrer naquele dia, nem no dia seguinte, era no 3º, no 4º dia. Mas Deus Pai interrompeu o sofrimento de Jesus. Sabe o que eu quero profetizar para nós? Que Deus vai interromper o nosso sofrimento, Deus vai interromper essa quarentena, porque o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Eu creio que o mesmo Deus que interrompeu o sofrimento de Jesus e apenas, olha, 6 horas já é muita coisa, mas foi apenas 6 horas, diante do tempo que deveria ser, foi apenas 6 horas. Deus ouviu a oração de Jesus na cruz do Calvário. E aqui, se você continuar lendo o Salmo 22, você vai enxergar a cruz, tá? Então vamos lá para remir o tempo, Salmo 69. Será que o Salmo 69 também fala da cruz? Para a gente voltar para o horário da cruz. Salmo 69. Salmo 69. Olha o que está escrito. Olha no versículo 20. Eu vou começar no 19. Salmo 69, versículo 19. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha, o meu vexame. Todos os meus adversários estão à minha vista. Você tem que entender que a cruz não era como os quadros românticos que a gente vê, que era uma cruz alta e Jesus com um pano cobrindo as suas partes íntimas. Não, a cruz ela era baixa. Só você estudar Flávio Joséfos, tá? Quer uma dica? Flávio Joséfos, e tem outros livros também para você estudar como que era a cruz. Amanhã nos meus stories eu vou mostrar um livro que eu gosto muito e tem a foto da cruz, tá bom? Amanhã eu mostro nos meus stories para você. Então, a cruz ela era baixa. Isso significa que ele ficava muito à vista de todos, não ficava aquela coisa lá no alto e que a vergonha ficava menos evidente, ficava quase que rosto, cara a cara com as pessoas, e ali estavam mulheres, ali estavam homens, aquela multidão, e ele estava completamente nu. Então é isso que você tem que entender, fazia parte da humilhação. Mas aqui no Salmo 69 ele falou isso no versículo 19, olha o versículo 20. O opróbrio partiu meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde. Por consolador e não os achei. Agora o mais forte é o versículo 21.
Por alimento me deram fel. Ele pediu e deram água para ele? Não. Por alimento me deram fel. E na minha sede me deram a beber vinagre. Quer dizer, tudo já estava anunciado. Se eu for ler com você Isaías 50, Isaías 52, Isaías 53, tem descrição detalhada da cruz do Calvário. Eu só queria te mostrar, na verdade, o Salmo 69 foi só um plus. O que eu queria mostrar mesmo é por que Jesus disse aquela palavra que muitos não entendem, pai, porque me desamparaste, tudo bem, teve a separação por causa do pecado, teve, mas por que ele verbalizou isso? Podia simplesmente a gente saber, como já estava escrito, que ele levaria todos os nossos pecados, como ele levou, as nossas iniquidades, e isso, lógico, que o fez ficar separado do Pai por um momento. Mas por que ele verbalizou isso? Por que ele falou em alta voz? Sendo que ele tinha pouca força, porque para ele falar, isso despendia uma energia física muito grande. E ele escolheu em 6 horas, ele falou 7 frases, pensa. E uma das frases ele escolheu para falar, pai. Ele escolheu, as frases foram pontuais. Se a gente tem muitos estudos sobre as 7 frases da cruz do Calvário. Então, por isso que eu não vou me deter nisso, porque tem muita gente que já escreveu sobre as 7 frases. Eu já escrevi, muita gente já escreveu, mas eu queria que você entendesse isso, que tinha um propósito. Muitos entenderam o Salmo 22 e se converteram neste momento. O centurião foi outra coisa, ele não conhecia, ele era romano. Eu já escrevi também sobre o centurião, amo falar sobre esse centurião que foi impactado pela cruz e ali ele disse verdadeiramente, esse é o Filho do Deus vivo. Quando eu escrevi muitas coisas sobre ao pé da cruz, eu peguei todas as pessoas que a Bíblia relata ao pé da cruz para dizer o momento deles. Tem um livro chamado Vidas Cruzadas, que é várias pessoas vendo um mesmo episódio e ali conta a história dessas várias pessoas. E mais ou menos eu fiz isso, Vidas Cruzadas, né, ao pé da cruz. São várias pessoas que tiveram transformação ao pé da cruz. Mas eu queria voltar lá para o horário da cruz. Nós vimos que tudo que é relatado tem um sentido. Por que foi relatado de que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã? Não precisava relatar. Podia ter dito pela manhã ele foi crucificado. Poderia ter dito que em algum momento o céu escureceu, mas não. Falou que ao meio-dia o céu escureceu. E poderia ter dito que à tarde, em algum momento da tarde, ele entregou o seu espírito. Não está escrito ali, 3 horas da tarde, ele entregou o seu espírito. Essas são etapas de uma intercessão. Você sabe que intercessão, ela tem 3 etapas. Ela tem um momento da concepção, da gestação e o momento do vir à luz, que é o nascimento. Toda oração, toda intercessão tem essas 3 partes. E não é fácil esse processo. Nós gostaríamos, por sermos, principalmente nós do século XXI, por sermos imediatistas, nós gostaríamos muito que tudo fosse assim, imediato. Mas não é assim, tudo tem um processo. É semente, ela vai primeiro, é a raiz, depois é que ela vai frutificar, que ela vai florescer para depois frutificar. Então, a criança é a mesma coisa, o nascimento de uma criança, ela tem a concepção, existe a gestação e depois o nascimento. Na intercessão é a mesma coisa. E o Senhor mostrou nessas 3 etapas da cruz que existe um momento da negação da promessa. Não é fácil, porque quando a cruz foi levantada, ali havia, da parte de Jesus, havia dor. Ele já tinha anunciado a sua morte e ressurreição. Mas ele falou lá em João 16, olha, vocês vão me deixar, vocês não vão aguentar, vocês vão me deixar, mas o Pai não vai me deixar. Uma coisa que Jesus, ele tinha segurança, era que o Pai não ia deixar. Se o Pai não ia deixar, é porque ia se cumprir a palavra. Vamos pegar isso para nós agora?
o Pai não vai te deixar. E Ele vai cumprir a palavra que Ele tem sobre a nossa nação. E nós estamos usando a própria palavra para orar. Nós estamos pedindo, Deus, está escrito na tua palavra que se o seu povo se humilhar, se o seu povo se arrepender, o Senhor ouve a oração e o Senhor sara a nossa nação. Todos os versículos que nós temos usado a própria palavra. Mas existe em toda intercessão, há um momento negação. Quem olhasse para Jesus diria, não vai cumprir, não vai dar certo, não vai acontecer, a coisa está preta, a coisa está feia. Está escrito em Isaías 50, está escrito em Isaías 52 que ele estava irreconhecível, que as pessoas não conseguiam nem olhar para ele. Ele estava o que ele levou de soco não foi só no julgamento, depois os romanos, não lembra que os romanos bateram na sua cabeça, deram soco, cuspiram. Ele estava deformado, rosto inchado. Então é o tipo de situação que você fala assim, não vai acontecer. Se a gente olha para o Brasil e fala, não vai ter jeito. Mesmo quando a quarentena acabar, não tem jeito. Mas eu digo para você que toda intercessão tem esse momento, negação. Mas tenha certeza, está acontecendo. É o momento concepção, é o momento gestação. Gestação é o tempo de espera. E esse tempo de espera você tem que ficar firme. Jesus ficou firme. Só que nesse tempo de espera pode acontecer também algo que pode parecer pior. Porque nesse tempo de espera escureceu. Aquilo que estava ruim ficou pior. Já estava ruim a cruz. Agora escurece, fica de noite. Se já estava ruim quando tinha sol, agora porque quando fica de noite tudo fica pior. É o desconhecido, meio-dia, escuridão. Então a coisa literalmente ficou preta, não é? E eu não sei em que etapa que nós estamos. Eu só sei de uma coisa. Se nós estamos na primeira etapa, eu sei que nós estamos perto. Então vamos lá para a segunda etapa. Tá? Deus, a coisa está preta, mas está para nascer o milagre. E Jesus, eu garanto para você que quando ele suportou aquelas 3 horas de escuridão, ele só pensava numa coisa: vai ter a ressurreição, eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar. Então foram 3 horas de escuridão. Mas quando ele entregou o seu espírito, que foi a última etapa da intercessão, muita coisa começou a acontecer na terra. Aquele momento foi o momento em que houve uma explosão de poder, ainda que ele tivesse que ir para as profundezas da terra para realizar, para ir lá, pisar na cabeça da serpente, tirar as condecorações, como está escrito em Colossenses 2, despojar o inimigo. Ainda que ele tivesse uma outra etapa de trabalho a ser feita, a terra já tinha sido tocada pelo poder do sangue. E como a terra tinha sido tocada pelo poder do sangue, coisas extraordinárias começaram a acontecer. A primeira coisa extraordinária foi o véu ser rasgado de alto a baixo, do alto para baixo. Então o poder de Deus começou a tocar a terra. Depois a terra tremeu, teve um terremoto. Depois está escrito que um terremoto de uma magnitude que as pedras racharam, os túmulos abriram. Que poder é esse que visitou a terra? Sabe que poder é esse que visitou a terra? O poder explosivo de Deus foi liberado na Páscoa. Nós estamos em tempo de Páscoa. Este poder explosivo pode e vai tocar a terra. E eu clamo que esse poder explosivo toque o Brasil como um todo. Que esse poder explosivo possa tocar todas as nações em nome de Jesus. Levanta aí onde você está o clamor. Fala, Senhor, que esse poder explosivo toque nas minhas finanças, na minha empresa, no meu trabalho, em tudo aquilo que me pertence. Que esse poder explosivo possa tocar agora na minha família, possa tocar no meu coração que está cansado, eu tô hoje, Senhor, não tô aguentando a carga que eu tô levando. Agora, essas 3 etapas de intercessão eu acho mais magnífico.
Aconteceu com Elias também. Se você for ler lá Elias, quando ele enfrentou os profetas de Baal, é só Deus confirmando que toda intercessão tem essas 3 etapas. Você vai encontrar, é que eu não tenho tempo de ir lá em 1 Reis, capítulo 18, mas você vai encontrar Elias na primeira etapa, foi 9 horas da manhã. Nessa primeira etapa teve o quê? O que está acontecendo dentro de cada casa, dentro de amizades. Hoje eu recebi uma mensagem tão gostosa de um membro falando, olha, eu tô com saudade de você, pastora, e eu digo para você, tô com saudade de... Tudo bem, eu tô ouvindo os cultos online, mas eu tô com saudade do culto presencial, eu tô com saudade de te ouvir vendo mesmo, eu tô com saudade e eu sei que muitas pessoas estão valorizando agora e falando o que a gente tem ouvido, né? Nada, nunca mais vai ser o mesmo, agora eu entendo como que é a igreja perseguida, etc e tal. Então Deus está restaurando o altar. Se você for lá em 1 Reis capítulo 18, a primeira etapa de Elias, da intercessão de Elias, foi restaurar o altar. Depois a segunda etapa foi ao meio-dia. Está escrito que os profetas de Baal, eles se cortaram de 9 da manhã até meio-dia. Meio-dia aconteceu e Elias restaurou o altar. Agora, depois que Elias restaurou o altar, sabe o que está escrito? Que houve um momento de confronto ao meio-dia, mas sabe o que está escrito? O que aconteceu às 3 horas da tarde? Assim como o poder explosivo de Deus visitou a terra quando Jesus entregou o Espírito, ali quando Elias restaurou o altar e ele aguentou firme esses 2 níveis da intercessão, ou a terceira etapa da intercessão, sabe o que aconteceu? Fogo do céu caiu. O poder de Deus tocou a terra. E depois que o poder de Deus tocou a terra, tocou o altar, chuva do céu, aquilo que estava retido por 3 anos e meio. Gente, pensa. Tudo que estava retido em 3 anos e meio de chuva, choveu naquele dia. E a terra foi restaurada. Então, tudo que é nosso, que está retido, e basta uma palavra de Deus e é liberado. Tira o pânico do teu coração. Tira toda essa insegurança do teu coração. Nós não estamos paralisados como no tempo de Elias há 3 anos e meio. Você não está morto como o corpo de Jesus por 3 dias e ali, pela lógica, já deveria estar entrando no estado de putrefação. Mas não, o poder da ressurreição, ó morte, onde está a tua vitória? O poder da ressurreição é maior, é muito mais poderoso. Então, tudo isso que nós vivemos na Páscoa é algo fenomenal. Tem muitos detalhes para a gente falar. Deixa eu ver aqui, eu falei se a gente pegar Abraão também, são as 3 etapas, mas já basta. Já falei dessas etapas. Agora vamos falar dos discípulos para a gente poder ir para Apocalipse. Agora pensa na Páscoa desses discípulos. A gente estava falando de cruz, de Jesus, do sangue, poder explosivo, ressurreição. Mas o que aconteceu? Lembra, você que veio comigo de Gênesis até aqui, eu disse que Páscoa é tempo de proteção sobrenatural. Então, debaixo dessa proteção sobrenatural, que Deus, assim como Ele protegeu cada casa no Egito, assim como Ele protegeu no deserto, que Ele proteja cada família que está ouvindo agora essa live, em nome de Jesus, porque nós estamos em tempo de Páscoa. E eu digo para você que os discípulos, eles viveram essa proteção sobrenatural. Se os soldados romanos quisessem, não adiantava eles estarem escondidos no cenáculo. Eles teriam achado os discípulos e teriam crucificado os discípulos. Imagina que lição para que ninguém mais desafiasse Roma. Então seria uma grande lição. Jesus e os seus 11, porque um traiu, e os seus 11 discípulos crucificados. Eles seriam a segunda leva de crucificação. Mas houve uma proteção sobrenatural já lá no Getsemane. Jesus se colocou como escudo. Eu sou a proteção deles. Vocês querem a mim? Leva a mim, mas eles não. Eu estou entregando a minha vida. Eles não. A proteção começou no Getsemane. O cenáculo não era a chave que estava protegendo o cenáculo, era o poder de Deus que estava protegendo. Então eles viveram proteção sobrenatural, eles viveram provisão sobrenatural. Aonde que eles viveram provisão sobrenatural? Vocês não lembram não? Que eles foram para Galileia
E Jesus foi encontrar com eles na Galileia. Na Galileia, eles pescaram a noite toda e eles não conseguiram pegar nenhum peixe e teve uma pesca sobrenatural. Então Jesus é o poder da Páscoa durante mesmo aqueles 40 dias, se perpetuou e ali teve uma pesca sobrenatural. Jesus foi revestimento de poder, porque quando ele entrou lá em Jerusalém ainda, quando ele entrou, eles escondidos no cenáculo, foi na Páscoa que Jesus entrou e disse para eles, primeiro, Páscoa é tempo de paz, e ele disse, Shalom, Shalom, eu dou a paz que o mundo não pode dar. Eu digo que há momentos na nossa vida que nós precisamos de uma morfina celestial para não sentir a dor. E nesse momento eu sei que Deus ele está dando para nós essa morfina celestial para a gente não sentir a dor da aflição. E ele chegou lá para os discípulos e disse Shalom. Agora ele fez outra coisa que você encontra lá em Lucas capítulo 24. Ele soprou sobre os discípulos. Essa foi a primeira medida de revestimento de poder que eles receberam. Ainda não era suficiente, eles iam receber mais em Pentecoste. Mas na Páscoa, eles receberam o sopro de que Adão e Eva, eles tinham perdido no momento que eles pecaram. A vida de Deus, uma vida superabundante, uma vida extraordinária, vida de Deus. Pensa o que é a vida de Deus, é poder de Deus em você. Então eles receberam ali uma primeira medida de poder, eles receberam ali uma primeira medida de discernimento, de entendimento, de revestimento. Páscoa é tempo de você ser literalmente capacitado, empoderado. Então, e Páscoa é tempo de restauração. Jesus foi lá e restaurou o ministério deles. Eu ainda acredito em vocês, eu ainda estou com vocês. É isso que a mensagem da Páscoa para aqueles discípulos. Mas eu queria que você abrisse comigo agora. Você que estudou comigo o livro de Êxodo, eu queria que você abrisse agora Apocalipse 5. Apocalipse 5. E depois nós vamos para Apocalipse 15, tá? Bom, o Cordeiro, Páscoa é a celebração do Cordeiro. E o céu celebra a Páscoa até hoje. Como? Ai, meu Deus, que heresia, pastora, você falar que o céu celebra a Páscoa até hoje. Claro que celebra. Foi um cumprimento profético esperado desde a fundação do mundo. E o céu continua cantando para o Cordeiro, que se tornou o leão da tribo de Judá, mas que o céu ama chamar os anjos. Quando eu falo céu, os anjos amam cantar para esse Cordeiro que foi morto e venceu e se tornou o leão da tribo de Judá. Em Apocalipse 5 está escrito, João teve uma visão e ele viu na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. E ele disse, e ele chorou, quem vai ser digno de abrir esse livro, não é? Que João disse, e eu chorava muito, versículo 4, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então eu vi no meio do trono, olha a visão que ele teve. Primeiro ele recebeu a notícia, olha, é o leão que teve a vitória, a cruz é a ressurreição, é o leão, ele se tornou o leão, mas ele sempre vai ser celebrado como Cordeiro. Por isso que eu digo que o céu celebra a Páscoa. Olha o que está escrito no versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um Cordeiro, como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e começa a descrever o Cordeiro. Mas e olha só a música no versículo 12, proclamando, por isso que eu digo que celebra a Páscoa, e o céu celebra. Vou começar no 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número eram milhões de milhões e milhares de milhares. Gente, milhões de milhões, milhares de milhares lá no céu.
cantam a Páscoa, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra. Agora é céu e terra, por isso que eu digo, a Páscoa nós somos o eco do céu. O céu está cantando para o Cordeiro, e a gente aqui na terra vai estar cantando para o Cordeiro, o nosso Redentor, resgatador. E aqui está escrito: então ouvi toda criatura que é no céu, versículo 13, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém, e também os anciãos prostraram-se e adoraram. Agora, Apocalipse 15, eu não poderia deixar de ler Apocalipse 15, porque quando eu estava em Êxodo, eu disse que em Êxodo capítulo 15 tem a canção de Moisés, o cântico de Moisés, um cântico profético. E aqui em Apocalipse 15, a coisa extraordinária é que também tem um cântico de Moisés. O céu canta o cântico de Moisés, e olha o cântico de Moisés no versículo 3. E entoavam, ninguém teve uma revelação tão forte. Eu ouso dizer que foram 3 que tiveram, muitos tiveram revelação sobre o Cordeiro de Deus no Antigo Testamento. Mas sobre a Páscoa, os 3 que tiveram maior revelação para mim foram Moisés, Davi e Isaías. Foram os 3 que Deus assim rasgou o céu. Agora, dos 3, para mim, a despeito dos detalhes que Isaías fala, quem teve a prática do que significa a Páscoa foi Moisés. Tanto que quando ele aparece no Monte da Transfiguração, lá em Marcos capítulo 9, está escrito que aparece Moisés e Elias, e está escrito também que eles falavam sobre o que iria acontecer. Jesus, quando acabou aquele momento da transfiguração, aí está escrito que eles, Moisés, Elias e Jesus, que eles conversavam sobre o dia do Senhor, ou seja, o dia em que ele iria se entregar como cordeiro. Ninguém teve, porque como Moisés, a prática, como eu disse, da Páscoa, foi ele que foi o primeiro que recebeu, foi a primeira Páscoa, foi o que recebeu a ordem de matar os cordeiros, de aplicar no sangue de cada casa ser protegida. Por isso, Moisés, ele recebeu um cântico que o céu canta até hoje, em Apocalipse 15, versículo 3. Então entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus. O cântico, olha assim, olha aqui, que cântico que é? O cântico do Cordeiro, é lógico, a revelação da Páscoa. Dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ademar de Campos, ele canta essa música. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá? Eu sei que você já está cantando a música por aí. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Presta atenção no que está escrito nesse cântico de Moisés. Os seus atos de justiça foram manifestos. Repete isso. Atos de justiça foram manifestos na Páscoa. Atos de justiça foram manifestos na geração de Êxodo. E por isso eles saíram resgatados, restituídos, curados, protegidos. Enfim, tudo que você aprendeu com a presença. E os atos de justiça se manifestaram sobre os discípulos, por isso que eles foram protegidos, eles receberam poder, por isso que eles receberam cura emocional, cura física. E os atos de justiça de Deus vão se manifestar nessa Páscoa do ano de 2020, em 12 de abril de 2020. Que os atos de justiça possam se manifestar sobre a nossa nação, sobre cada família, assim como ele se manifestou sobre cada casa.
no tempo de Moisés. Assim como ele se manifestou sobre cada discípulo, sobre cada um que creu há 2000 anos atrás, assim ele se manifesta sobre a nossa vida. Nós, os que cremos, nós que vamos celebrar uma Páscoa, como nós vamos deixar Josias no chinelo, porque está escrito que nunca, no Antigo Testamento, nunca tinha sido celebrada uma Páscoa melhor e maior do que a Páscoa que Josias celebrou. Quando a gente chegar no céu, a gente fala: Josias, sua Páscoa foi um marco no Antigo Testamento, a sua e a de Moisés. Agora, nós, geração que viu a manifestação de Jesus, nunca a Páscoa foi celebrada como na geração dos discípulos e na nossa geração, a geração do avivamento, geração da evangelização, do ID. Por isso que tem moveres como o Descende e outros que vão surgir, porque é tempo de ir, é tempo, sabe? Nós precisamos saber que é tempo de missões, é tempo de missões transculturais, tempo de missões urbanas, tempo de missões de todas as formas, é tempo de proclamar o poder de Deus. É claro que tem, se você olhar pela quantidade de papel que eu tenho, teria muito mais coisa para falar, mas aí eu vou ser interrompida. Eu volto antes da Páscoa para a gente falar da ceia, da última ceia, e para falar de alguns outros detalhes que ficaram para trás. Mas eu queria dar esse panorama de Gênesis, Apocalipse para você, e que eu queria concluir. Por isso que se eu ficasse falando dos detalhes da última ceia, nós não chegaríamos aqui, para você ter um panorama e que você saiba que a Bíblia é dessa forma. Você sempre tem que ler de Gênesis, Apocalipse. Deus, ele vai se manifestando um pouco a cada geração. A revelação de toda profecia, ela é gradativa. Você vai crescendo até o tempo da plenitude de se cumprir. E eu quero que você saiba que Deus vem anunciando esse grande avivamento até o tempo da plenitude, do tempo dele se cumprir. E agora a gente está vendo que o cenário está pronto. Está pronto o cenário para acontecer. Por isso, não se distraia. Busque a Deus, busque a sua presença, busque a sua manifestação. Pega essas passagens, leia essas passagens. Cante com Moisés esse cântico. Amanhã, quando você acordar, faça do teu devocional o cântico de Moisés. E que você possa viver a melhor e maior Páscoa da tua vida. Eu deixo para você palavra de esperança. Eu deixo para você palavra de fé. Não ouça palavras que te desestabilizam, mas ouça palavras de fé, de poder. Quem visse a cruz não acreditaria que algo grande aconteceria. Quem visse a cruz, quem visse aquela escuridão, não acreditaria que algo extraordinário estava para acontecer, mas estava para acontecer. Quem olha para a situação do Brasil não consegue ver como nós vamos sair dessa situação, mas olhe com os olhos da fé. Deus não nos deixou, Deus não nos desamparou, nem como família, nem como igreja, nem como nação, em nome de Jesus. E vamos domingo, juntos, orar e jejuar. Esquece, eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou contra Bolsonaro, eu sou a favor do Bolsonaro. Você é povo de Deus, e como povo de Deus, como reino de Deus, você precisa orar por tuas autoridades e você precisa obedecer. E dessa vez a convocação é uma convocação do céu e da terra. Jejum nacional é algo que vai abalar céus e terras em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Põe aí a mão no teu coração e que você está representando a tua família. Você está representando a tua casa. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero clamar sobre a casa de cada um que aqui está. Senhor, que o teu poder, os seus atos de justiça possam se manifestar. Que o poder explosivo de ressurreição possa agora ser um impacto nessas casas. Que o poder explosivo, Senhor, da ressurreição possa ser um impacto, Senhor, sobre as finanças desta nação, sobre as finanças de cada um, né, na casa de cada um. Senhor, que o poder
poder da ressurreição possa vir agora e penetrar, Senhor, no corpo dos enfermos para curar. Que o Senhor, o poder da ressurreição, possa entrar em almas, Senhor, em emoções estraçalhadas. Em nome de Jesus, pensamentos de morte sejam consumidos pelo poder do teu amor e do teu sangue. Senhor, entra agora em cada uma dessas casas com o teu sopro. O Senhor entrou no cenáculo e o Senhor disse paz. Então que a paz esteja em cada casa. O Senhor entrou no cenáculo e o Senhor soprou sobre cada um dos seus discípulos. Por isso sopra um sopro de vida e de poder sobre cada um, em nome de Jesus. Amém? Deu para concluir até Apocalipse. Teremos a parte 3. Aí a gente fala dos detalhes que eu deixei para trás. Foi muito bom que teve gente corajosa que ficou aí. Eu sei que não é fácil ter aula desse jeito, sem ser presencial, ficar tanto tempo assim, você está me ouvindo há mais de 1 hora, quase 2 horas, mas eu louvo a Deus pela vida de cada um que permaneceu, prevaleceu, mas que não fique só como uma aula, que seja uma vivência para você, que você possa recordar tudo que você aprendeu para você colocar em prática. Uma noite abençoada para você, porque eu tô direto desde 3 da manhã, não esqueça. Então eu vou precisar descansar um pouquinho para aguentar firme a maratona de amanhã, que tem 3 lives importantes amanhã, tá bom? Você vai ver nos meus stories, e eu não esqueço, eu vou colocar o meu livro. Presta atenção nos meus stories, que eu vou fazer um videozinho mostrando a cruz como ela era. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.